Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e a nossa leitura de hoje é 2 Coríntios capítulo 2. Nós vimos ontem que no primeiro capítulo dessa carta, o apóstolo Paulo fala um pouquinho sobre as tribulações que ele enfrentou na região da Ásia, fala um pouquinho sobre a consciência dele estar limpa diante de Deus, que ele estava vivendo de fato em sinceridade de coração, vivendo de acordo com a graça de Deus, não de acordo com a sabedoria desse mundo aqui. Ele fala sobre a questão dele ter planejado visitar a igreja de Corinto quando ele fosse para Macedônia, mas que ele não foi. E ele diz que Deus é testemunha de que ele não foi a fim de poupar a igreja de Corinto. Provavelmente porque ele seria um pouco severo com aquela igreja que estava vivendo de uma maneira tão carnal. E aí no capítulo 2 ele já começa, e esse texto eu quero ler com você, dos versículos 1 até o 4, ele diz assim: Por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, mas não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Então ele diz que ele resolveu não fazer outra visita, ou seja, ele estava planejando visitá-los, mas ele decidiu não fazer essa visita para não entristecê-los novamente. Porque ele já havia escrito uma carta que tinha sido uma carta difícil, uma carta pesada para aquela igreja, severa para aquela igreja, e ele queria que eles entendessem que aquela carta que ele escreveu foi porque ele amava profundamente aquela igreja, aquelas pessoas. Ele não escreveu para causar tristeza a eles, mas ele escreveu para que eles de fato compreendessem o amor que o apóstolo Paulo tinha por eles. Por isso que o apóstolo Paulo corrigiu eles daquela forma, daquela maneira. Amados, isso é muito interessante, né? Porque nós vemos os princípios de Deus. Deus nos corrige exatamente por isso, porque Ele nos ama. Quando nós lemos na carta aos Hebreus, fala isso, que a disciplina no momento que é efetuada em nós não ficamos alegres, nós ficamos tristes, mas depois que nós entendemos, fui corrigido por Deus porque Ele me ama, aí essa correção, essa disciplina produz frutos de justiça, frutos de paz. Então essa é a forma que Deus atua e é a forma que o apóstolo Paulo estava atuando, conduzindo a vida dele como o apóstolo, como de certa forma o pastor daquela igreja, porque ele havia fundado aquela igreja, ele havia ensinado aqueles irmãos e ele amava aquele povo, ele queria que aquele povo de fato vivesse o evangelho. Então ele fala isso, olha, eu resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Por isso que eu não fui. Ele está explicando, por isso que eu não fui. Eu escrevi com grande aflição, angústia de coração, com muitas lágrimas, mas eu não escrevi para entristecê-los. Eu escrevi para que vocês soubessem como é profundo o meu amor por vocês. E nós vemos que lá na primeira carta aos Coríntios, nós já vimos isso, quando ele vai tratar a respeito da questão da imoralidade, existia algum irmão que estava fazendo coisas que ele diz assim que eram piores do que as coisas que os pagãos faziam. E aí ele é severo, ele diz assim, ó, expulsem esse irmão da comunhão. Ele foi severo com aquele irmão. E na continuidade aqui do texto, do versículo 5 em diante, do versículo 5 até o versículo 11, ele fala um pouquinho sobre isso. Ele diz assim, olha, a punição que foi imposta pela maioria para aquele irmão é suficiente. Agora eu quero que vocês reanimem esse irmão, vocês já perdoaram, eu também já perdoei. E nós vivemos assim, dessa maneira, perdoando, liberando perdão, corrigimos sim, mas perdoamos. A princípio, dá-se a entender que aquele irmão se arrependeu. Então,
o apóstolo Paulo diz assim, nós vivemos assim para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Por isso nós vivemos em comunhão, em perdão uns com os outros. Então agora, animem esse irmão novamente para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Reanimem ele. E aí ele vai continuar aqui, nesse capítulo que é bem curto. Ele encerra ali o capítulo falando sobre quando ele chegou em Troade para pregar o evangelho, ele viu uma porta aberta, mas ele não teve sossego porque ele não encontrou o irmão Tito. O irmão Tito, quando nós lemos em Atos e quando nós lemos toda a segunda carta aos Coríntios, dá-se a entender que o irmão Tito estava em Corinto e por isso que Paulo queria ter notícias do povo de Corinto. Aí ele diz assim, olha, eu não tive sossego em meu espírito porque não encontrei ali o meu irmão Tito, por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. Ou seja, ele ficou pouco tempo, ele entrou, pregou o evangelho e foi para Macedônia para se encontrar com Tito e receber notícias dos irmãos de Corinto. Ou seja, amados, o apóstolo Paulo se preocupava com essa igreja. Ele amava esses irmãos, ele queria que esses irmãos vivessem de acordo com as verdades do evangelho. E aí ele vem e diz, ele termina o capítulo dizendo assim, eu quero ler com vocês esses versículos, do versículo 14 até o 17. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, mas para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Mas nós veremos na continuidade do estudo da segunda carta aos Coríntios que existiam homens que estavam vivendo e pregando o evangelho apenas com o intuito de lucrar. E ele vai dizer que aquele povo de Corinto estava tolerando esse tipo de gente. Então aqui ele já vem, é como se ele já estivesse falando, como não? Ele está falando para aquela igreja que estava tolerando esses que se diziam apóstolos, mas que queriam só lucro financeiro, só visavam lucro, e aquela igreja estava tolerando esse tipo de gente. Então o apóstolo Paulo vem falando sobre, olha, mas Deus nos conduz vitoriosamente em Cristo. Nós andamos sendo um aroma de Cristo. Entre os que estão sendo salvos, nós somos uma fragrância de vida. Entre os que estão se perdendo, somos um cheiro de morte. Mas quem que nos capacita para tal coisa? Quem que nos capacita para viver assim? Aí ele diz, ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Ou seja, nós somos capacitados por Deus e nós não visamos lucro. Ao contrário do que eu sei que está acontecendo aí no meio de vocês, que alguns visam lucro e vocês estão tolerando esse tipo de ensino. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso vai ficar mais claro para nós à medida que nós formos estudando a segunda carta aos Coríntios. Existem capítulos específicos que o apóstolo Paulo vai falar sobre esses homens. Que a igreja estava tolerando homens que apenas visavam lucro. E aí ele diz assim, ó, antes em Cristo nós falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados a Deus. Amados, lembra que eu falei no primeiro dia aí da segunda carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo é como se ele estivesse fazendo uma defesa do ministério dele, porque estavam falando mal, estavam desprezando, menosprezando o chamado do apóstolo Paulo. E nós sabemos que o apóstolo Paulo viveu de uma forma completa de sujeição a Deus, de rendição a Deus, fazendo realmente tudo aquilo que Deus direcionava ele a fazer. Então ele vem o tempo todo, em cada capítulo nós encontramos alguma coisa que o apóstolo Paulo está, de certa forma, se defendendo. Mas não é porque ele precisava se defender, foi algo específico que aconteceu com aquela igreja. Por quê? Porque ele fundou aquela igreja, amados. O apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto, ficou 1 ano e meio convivendo com eles,
Como que eles poderiam agora menosprezar o apóstolo Paulo? Eles conheciam profundamente o apóstolo Paulo, sabiam realmente como o apóstolo Paulo vivia, como ele conduzia a vida dele, uma vida de devoção a Deus. Então, em todos os capítulos, basicamente, nós veremos o apóstolo Paulo falando sobre como ele conduzia a vida dele. Então, nós podemos extrair vários aprendizados nessa carta, amados, de como nós podemos conduzir a nossa vida. Então, aqui nós podemos extrair algumas coisas em relação à situação que acontece muitas vezes entre os irmãos, e aí alguém causa uma perturbação, alguém causa um incômodo, e aí o apóstolo Paulo vem e diz: a punição que foi imposta é suficiente, agora perdoem, eu também já perdoei, porque nós precisamos viver assim em comunhão, perdoando uns aos outros. Precisamos corrigir? Precisamos. Mas a pessoa recebeu a correção, entendeu a correção, não vamos deixar que essa pessoa seja dominado por uma profunda tristeza por causa do erro que ele cometeu. Vamos exercer o perdão, acolher novamente, animar esse irmão. Para quê? Para que ele possa viver de forma a glorificar a Deus, abandonando o erro e vivendo de uma maneira diferente. Então nós podemos aprender isso para aplicar na nossa vida, na nossa comunhão com os irmãos. Muitas vezes é preciso corrigir algum irmão, mas quando ele vem, ele reconhece, ele se rende ao Senhor, nós não precisamos ficar ali o tempo inteiro jogando digamos, essa expressão bem clara, né? Jogando na cara ali da pessoa: ah, mas você errou, ah, mas você fez isso. Se a pessoa se rendeu ao Senhor, recebeu ali o perdão de Deus, se arrependeu, deixou aquele erro para trás, que eu e você possamos ajudar essa pessoa, incentivando, encorajando, como está escrito, para que esse irmão ou essa irmã não seja dominado por excessiva tristeza, mas que ele possa reagir novamente e viver para a glória de Deus. Nós possamos exercitar esse amor e esse perdão uns com os outros, amados. E o outro aprendizado, que nós possamos mais do que nunca, nesse tempo que temos vivido, compreender que, principalmente nós que levamos a mensagem, que proclamamos as boas novas, que o nosso coração esteja sempre limpo diante de Deus, a nossa consciência sempre limpa diante de Deus, que nós não fazemos isso visando algum lucro. Pelo contrário, nós não negociamos a palavra de Deus, mas falamos com sinceridade de coração, com amor, como pessoas que foram enviadas por Deus, chamadas por Deus para isso. Afinal, Deus derrama dons, nós já vimos isso na primeira carta aos Coríntios. Como lhe apraz, o Senhor derrama dons, e que nós possamos usar os nossos dons, que nós possamos usar o chamado que Deus nos deu para a glória dele, para o benefício comum, como nós já vimos na primeira carta aos Coríntios, quando fala sobre os dons. Que nós possamos exercer o nosso chamado para o bem da igreja, para a edificação comum, e não simplesmente visando lucro. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua verdade. Pai, que eu e os meus irmãos possamos viver assim, em completa comunhão, perdoando uns aos outros, incentivando uns aos outros, encorajando uns aos outros. Pai, eu oro por aqueles que têm sido chamados para proclamar as boas novas, para falar da tua palavra, para ensinar a tua palavra. Pai, que os meus irmãos e as minhas irmãs que têm esse chamado, eles vivam em completa rendição ao Senhor. Eu me coloco nesse meio, Pai, que nós possamos ter o nosso coração sempre rendido ao Senhor, que nós não sejamos contaminados pelo amor ao dinheiro, Pai. Não, Senhor, mas que nós possamos viver em completa humildade e rendição ao Senhor. Não pregando por causa de lucro, visando lucro. Pelo contrário, que nós possamos manter o nosso coração bem firmado no Senhor, a nossa consciência limpa de que estamos vivendo para a sua glória, que os dons que o Senhor derramou sobre nós estão sendo usados para a edificação mútua, para o bem comum, e não apenas de maneira egoísta, visando apenas lucro, visando apenas o bem próprio. Não, Senhor, mas que nós possamos exercer o nosso chamado para a sua glória, em nome de Jesus. Amados,
Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.